você terá a determinante resposta baseado nas evidências da Bíblia Sagrada, especialmente o livro do Apocalipse, ao concluir o estudo deste vídeo. Em João capítulo 4, versículo 22 a 24, Jesus disse que a salvação viria dos judeus. Meus irmãos, Jesus veio há 2000 anos para concluir a providência da salvação. Porém, Jesus disse que ainda tinha muito que dizer, mas o povo não poderia entender. Vejamos agora em João 16:13. Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Queridos irmãos, por favor, me acompanhe com muita atenção esta inédita gravação. Em Lucas 17:25, Jesus fala acerca da vinda súbita do reino de Deus. Jesus disse: primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Em Lucas 17:25, Jesus fala sobre a segunda vinda. Primeiro é necessário que ele, a segunda vinda, padeça muitas coisas e que seja rejeitado. Estas palavras de Jesus, esta profecia de Jesus, jamais será cumprida da maneira como os bispos, os pastores e os padres ensinam expressivamente nos púlpitos das igrejas. Queridos irmãos e irmãs, como Jesus, como a segunda vinda de Cristo poderá padecer muito e ser rejeitado se ele vier num piscar e fechar de olhos? Queridos irmãos e irmãs, esta profecia é do Senhor Jesus. Se você pegar a sua Bíblia Sagrada e abrir nesta página, está escrito lá: a vinda súbita do reino de Deus. Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Me acompanhe com muita atenção, querido irmão e querida irmã. O Senhor Jesus condena os líderes do cristianismo na segunda vinda do Messias. Vejamos em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia. Jesus está se referindo à segunda vinda de Cristo. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, vejamos uma síntese do erro fatal nos púlpitos das igrejas cristãs. Em Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 2, o próprio Jesus evidencia que ele é o profeta do livro do Apocalipse. Jesus profetizou as palavras que hão de acontecer, ou que haveriam de acontecer, na segunda vinda do Messias. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Vejamos agora o Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Jesus disse que haveria necessidade de profetizar muitas vezes. Está aqui, Apocalipse 10, 11. Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Meus irmãos, esta profecia também jamais será cumprida da maneira que os bispos, os pastores e os padres ensinam para os seus fiéis. Meus irmãos, com muita atenção, me acompanhem esta gravação. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que a segunda vinda do Cristo será no Oriente,
e que todo olho o verá. Vejamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 e Apocalipse 3, versículo 12. Darei uma pedra branca e na pedra um novo nome. Esta profecia é do Senhor Jesus. E agora em Apocalipse 3,12 diz: a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a pedra significa Cristo, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Aqui o Senhor Jesus disse que a segunda vinda do Messias, o Cristo no seu segundo advento, terá um novo nome. Esta profecia é do próprio Jesus. Meus irmãos, continuem com muita atenção os exames desta conferência. No Apocalipse 22:2, Jesus disse: no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Queridos irmãos e irmãs, a árvore da vida mencionada aqui no Apocalipse é um homem de vida. E o homem de vida mencionado no Apocalipse é a segunda vinda do Cristo. Queridos irmãos, uma árvore literal não pode produzir somente 12 frutos e ainda criteriosamente produzir um fruto a cada mês. Portanto, a árvore da vida mencionada aqui no Apocalipse está se referindo ao Senhor do segundo advento. E esta profecia foi dita pelo próprio Senhor Jesus, cerca de 98 anos após a sua crucificação. Vejamos agora em Apocalipse 17:15. As águas que viste, onde se assenta as prostitutas, são povos, multidões, nações e línguas. O termo águas na Bíblia Sagrada está se referindo ao povo pecador. Em Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Se águas é povo pecador, nuvens, que é água purificada, está simbolizando povo purificado, povo santo. Então, quando Jesus diz que ele vem com as nuvens do céu e todo olho verá, Jesus está se referindo que ele virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo. Vejamos agora em João capítulo 3, versículo 13. Quando Jesus estava instruindo Nicodemos acerca do renascimento, Jesus disse estas palavras: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Jesus havia descido do céu, se ele estava conversando com Nicodemos? Como ele diz que estava no céu, se ele estava conversando com Nicodemos? Afinal, Jesus nasceu como uma criança de Maria. Mas quando ele estava conversando com Nicodemos, ele disse que havia descido do céu. E também disse que havia subido ao céu. E também disse que estava no céu, mas ele estava em corpo físico conversando com o homem, com Nicodemos. Portanto, meus irmãos, o termo águas está se referindo a povo pecador, como o próprio Senhor Jesus evidenciou aqui em Apocalipse 17:15. Quando o Senhor Jesus disse que vem com as nuvens e todo olho verá, o Senhor Jesus está se referindo que ele virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo, com a linhagem de Deus. Nesta passagem, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Portanto, descerá do céu com grande brado,
significa que o Messias virá com a linhagem de Deus. Em Apocalipse 12:5, o próprio Jesus evidenciou que a segunda vinda do Messias não virá das nuvens literais. Aqui o Senhor Jesus disse: e deu à luz um filho, um varão, um homem, que há de reger todas as nações com a vara de ferro, com a palavra de Deus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E quem estiver distorcendo esta profecia do Senhor Jesus, se responsabilizarão pela tamanha gravidade e pelo tamanho erro fatal que estão cometendo contra o povo de Deus. Vejamos agora em Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Jesus sempre utiliza o termo, a expressão filho do homem ou filho de homem. Vejamos agora em Apocalipse 14, 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem. Jesus chama a pessoa da segunda vinda de filho de homem. Meus irmãos, me acompanhem com muita atenção. Em Lucas 17, 22, Jesus fala sobre a vinda súbita do reino de Deus. E Jesus disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Aqui o Senhor Jesus disse um dos dias. Meus irmãos, se acontecesse da maneira como os bispos, os pastores, os padres ensinam, que o Senhor Jesus virá das nuvens de uma forma sobrenatural, num piscar e fechar de olhos, não seria nem mesmo um dia, seria apenas um momento. Mas aqui Jesus disse que seria muitos dias. Se fosse só um dia, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus diria o seguinte: dias virão em que desejarei ver um dia do Filho do Homem e não vereis. Mas aqui Jesus disse um dos dias. Jesus disse que seria muitos dias e não vereis o Filho do Homem. Por quê? Porque os cristãos estão esperando ele vir das nuvens. Quando Jesus veio há 2000 anos atrás, os judeus estavam olhando nas nuvens, esperando o profeta Elias vir, e não acreditaram em Jesus, porque João Batista negou, dizendo que o profeta Elias que haveria de vir não era ele, como o próprio Jesus confirmou, dizendo que o profeta Elias que haveria de vir era João Batista, escrito em Mateus capítulo 11, versículo 13 a 14. Portanto, essa expressão filho do homem, o Senhor Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Vejamos agora em Lucas 18:8, Jesus novamente utiliza a expressão filho do homem. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, esta passagem, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Lembra aquela passagem em João 16:12, quando Jesus disse: eu ainda tenho muito que dizer a vós, mas vós não podeis entender. Em João 16:13, Jesus diz: mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará de si mesmo, mas abertamente falará acerca do Pai. Em João 16:25, Jesus disse que ele não iria falar em termos figurados, nem em termos obscuros e nem em parábolas, mas abertamente e claramente acerca da providência de Deus. Aqui, esta passagem, Lucas 18:8, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. E a expressão filho do homem, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Vejamos agora em Mateus 8:20,
quando Jesus utiliza novamente o termo Filho do Homem, ainda quando ele estava em corpo físico, quando ele estava vivendo na terra. Jesus disse essas palavras: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus novamente utiliza a expressão Filho do Homem. Nesta passagem, Jesus refere-se a si mesmo como Filho do Homem. Mas aqui, em Lucas 17, 24, Jesus utiliza a expressão Filho do Homem, mas ele está se referindo à segunda vinda do Messias. Assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade no céu, ilumina até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Em Lucas 17, 26, Jesus novamente ressalta acerca da vinda súbita do reino de Deus. Jesus disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Aqui Jesus também utiliza a expressão que não será apenas um dia, mas serão muitos dias do Filho do Homem. Jesus novamente chama a segunda vinda do Messias de Filho do Homem. Em Mateus 24, 3, 5, sinal da segunda vinda e do fim do mundo. O livro de Mateus foi escrito cerca de 50 anos após a crucificação de Jesus. Declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos dirão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Se Jesus viesse nas nuvens literalmente, ele não diria para termos cuidado com o falso Cristo, porque os cristãos estariam absolutamente acreditando que o Messias virá sobre as nuvens e promoverá o arrebatamento. Como o povo cristão serão enganados se o Messias vier das nuvens literalmente? Nesta passagem, Mateus 24, 3, 5, mais uma evidência de que o Senhor Jesus não virá da maneira como são ensinadas nos púlpitos das igrejas cristãs. Aqui em João 16, 12, em Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Estas palavras Jesus disse quando ele estava em corpo físico. Vejamos agora as palavras que Jesus disse quando ele já não estava mais em corpo físico. 98 anos depois da sua crucificação, Jesus disse essas palavras ao seu servo João na ilha de Patmos, das coisas que iriam acontecer na segunda vinda do Messias. Jesus disse a João: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Como o Messias poderá abrir o livro selado com 7 selos? Ainda muitas coisas para dizer à humanidade, se ele vier literalmente sobre as nuvens do céu? Em Malaquias 3,6, em 1 Coríntios 14, 33, diz: Deus é imutável, e Deus não é de confusão, mas sim de paz. Em Lucas 19, 43, 44, e Mateus 23, Jesus condenou os líderes do judaísmo. E agora em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus condena os líderes do cristianismo com as palavras obreiros da iniquidade. Vejamos agora como será o retorno do Messias. Para entender o retorno da segunda vinda do Messias, nós precisamos entender a segunda vinda de Elias. O profeta Elias veio 900 anos antes do nascimento de Jesus. Ele subiu ao céu como cada um de nós vamos um dia. Em Malaquias 4:5,
profetizava dizendo que o profeta Elias deveria anteceder a vinda do Messias. E o Senhor Jesus disse que o profeta Elias que o povo estava aguardando vir das nuvens era João Batista. Portanto, João Batista era uma outra pessoa, mas com a mesma missão do profeta anterior. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 3 a 14. Porque as leis e os profetas profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é ele o Elias que haveria de vir. Portanto, o Senhor Jesus veio há 2000 anos para realizar o reino dos céus. O povo não acreditou em Jesus. E ele disse que tinha muito que dizer o povo naquela época, mas o povo não poderia acreditar. E ele disse, mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará mais em símbolos e nem parábolas, mas abertamente e claramente acerca do Pai. Portanto, Jesus, há 2000 anos, ele foi para o mundo espiritual, como cada um de nós vamos um dia. E ele disse que voltaria novamente. Como será a segunda vinda do Messias? Em Lucas 17, 25, o próprio Jesus disse que a segunda vinda do Messias, ele deverá padecer muito e ser rejeitado por essa geração. Em Lucas 18, 8, Jesus disse, porventura quando o Filho do Homem vier novamente, ele achará fé na terra? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que o retorno do Messias será como um ladrão. O ladrão, ele entra na casa e sai e ninguém sabe quem foi. Também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 1 a 8, a Bíblia diz que o Messias não virá como um ladrão para aqueles que estiverem na luz. Em Apocalipse 12, 5, a Bíblia diz que o Messias nascerá de uma mulher e será um varão. Esta profecia é do próprio Senhor Jesus, 98 anos depois que ele foi para o mundo espiritual. Em Apocalipse 10, 11, o Senhor Jesus disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Se o Messias viesse das nuvens literais, estas profecias bíblicas jamais seriam cumpridas. Portanto, o retorno do Senhor Jesus será através do Senhor do segundo advento. Como diz aqui em João 16, 13 a 25, o próprio Jesus profetizou, mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará de si mesmo, mas abertamente, claramente, acerca da providência de Deus. E como diz aqui em Apocalipse 2,17, ele terá um novo nome. Apocalipse 3,12 também terá um novo nome. Apocalipse 12,5, nascerá de uma mulher e será um varão, e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Em Apocalipse 22,14, Jesus disse, felizes aqueles que lavam suas vestiduras. A vestidura é o corpo físico, no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. Árvore da vida significa atingir a perfeição. Atingir a perfeição através da linhagem de Deus, adquirida através da segunda vinda do Messias.